Vamos orar todos juntos. Senhor Deus, Pai, Santo e Misericordioso, cheio da misericórdia e do amor, nós te agradecemos. Através da imensa graça e do amor do Senhor Deus, nos salvou e nos permitiu a imensa graça para podermos viver o restante das nossas vidas dentro da Igreja, corpo de Cristo, sendo protegidos pelo Senhor. Senhor, a imensa graça que recebemos do Senhor, quão grande ela é, quão preciosa ela é. Que o Senhor Deus permita para que nós possamos sempre lembrarmos e aprendemos, para que possamos ter o coração verdadeiro para vivermos diante do Senhor Deus. Que todos os dias o Senhor Deus possa nos permitir para que possamos aprender e possamos progredir diante do Senhor. Senhor, neste mundo, cada momento está se tornando cheio de caos e confusão. Que o Senhor Deus permita para que os cristãos possam continuamente viver sendo a sua luz e o sal. Todas as coisas vãs deste mundo, que são inúteis, sem valor, que deixemos de lado, não perquemos o nosso coração para essas coisas, que nós possamos ser sustentados e segurados pelo Senhor na sua condução. Nós, a partir da sexta-feira, já realizamos o início do nosso retiro. E esse dia de hoje é o dia onde a palavra do Evangelho será pregada. Que o Senhor Deus possa ajudar, o Senhor Deus possa conduzir. Para que os espíritos perdidos possam abrir o coração, para que possam receber a condução do Espírito Santo, para que através da verdade possam receber a salvação. Senhor, o retiro de verão terá andamento até a 7ª etapa. Até que a 7ª etapa seja concluída, que o Senhor, o Espírito Santo, possa estar conosco em todos os momentos, para que a glória do Senhor Deus seja manifesta, para que assim a sua glória seja manifestada por todo o mundo. Que o Senhor Deus, o Espírito Santo, possa nos ajudar e conduzir. Muitos espíritos perdidos que não compreenderam a sua graça, que ainda não conhecem o seu amor, que o Senhor Deus permita para que possam compreender a salvação, possam conhecer o que é o amor de Deus, através daqueles que receberam a salvação primeiro. Que assim possa se tornar esse tempo para poder aprender e possa se preencher diante do Senhor Deus. Que o Senhor Deus possa conduzir todos os nossos irmãos e irmãs que estão fazendo o seu serviço desde a primeira etapa até a última etapa, que possa sustentar através da mão de graça e amor. Que nós todos possamos depender do Senhor. E que até todo o tempo do término da 7ª etapa, que o Senhor Deus permita para que nós possamos finalizar tudo muito bem, sem que não aconteça nenhum acidente ou problema. Que assim o Senhor Deus, o Espírito Santo, possa ajudar e possa conduzir. Nós dependemos e pedimos somente ao Senhor. Que esse tempo de hoje também o Espírito Santo possa conduzir e possa estar conosco. Que o início e o término deste culto esteja nas suas mãos, e todas as coisas damos graças e oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.
Muito obrigado pelo coral. Vamos procurar a palavra de Evangelho de João, capítulo 21. Evangelho de João, capítulo 21. A partir do versículo 15 ao 17. 15, 16, 17. Vamos ler todos juntos os 3 versículos. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu por lhe ter dito terceira vez: Amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Então, prazer. Vocês estão em muito calor agora, não é? Então, nosso local de retiro em Gwangju é bem mais fresco do que aqui. Então, eu estava na quinta-feira no local de retiro e era 4 graus mais baixo do que essa região de Seul que nós estamos. Eu estou vendo muitos irmãos utilizando o leque para poderem se esfriar um pouco. Quem estiver sentindo muito calor, vá para o local de retiro. Então, nós recebemos mais de 12 mil inscrições somente na primeira etapa. Eu acredito que até a 7ª etapa, enquanto nós estivermos dando toda a condução, acredito que por volta de todas as etapas, em média, nós teremos 12 mil pessoas. Então, não pensem que somente a 4ª etapa é a etapa para a igreja de Seul, central de Seul, mas pensem que todas as etapas, as 7 etapas, são nossas. Então, mesmo que eu não esteja ali em corpo, que em coração e espírito eu esteja ali orando, e sempre pondo o meu cuidado, a minha atenção ali. Então, hoje também é o dia onde a palavra do Evangelho vai ser pregada e muitas pessoas vão ter o tempo de consultação com o pastor. Então, peço que todos vocês possam orar por essas pessoas que ainda não receberam a salvação, para que possam compreender o Evangelho. Então, hoje, nós estamos aprendendo um tema que nós já lemos bastante, já ouvimos bastante, onde Jesus perguntou a Simão Pedro: Amas-me? Então, se nós olharmos para essa palavra, nós podemos pensar com mais profundeza o que é o amor de Deus. E assim eu posso pensar, como eu estou compreendendo esse amor do Senhor? Como que eu estou amando dentro desse amor de Deus? Amando o meu próximo, amando a minha família, amando todas as outras pessoas ao meu redor? Que nós todos possamos ter esse tempo oportuno para podermos pensar sobre este amor que recebemos e como nós aplicamos. Então, se nós olharmos nessa palavra de tema de hoje, amas-me. Aqui nós podemos ver 3 perguntas que eu gostaria que vocês fizessem para si mesmo. Então, pense bem. Deus está dizendo eu. Deus está dizendo para nós: eu te amo. Então, primeiro, Deus, Ele nos ama, mas você sabe disso em verdade? Deus está perguntando: você sabe que eu te amo? Primeiro, vamos pensar sobre o amor de Deus. E segundo, o Senhor Deus está perguntando para nós: você está amando a si mesmo? Porque antes de eu amar o meu próximo, antes de eu amar a Deus, eu preciso pensar se eu estou amando a mim mesmo. Então vamos perguntar sobre o amor de si próprio. E terceiro, vamos perguntar sobre e pensar qual é o formato de amor que eu tenho para com Deus. Se eu realmente amo a Deus. Então hoje nós vamos pensar dividindo em 3 tópicos diferentes. Então hoje, primeiramente,
o Senhor Deus para todas as pessoas que receberam a salvação ou para as pessoas que não receberam a salvação. Para ambos, Deus está perguntando: você sabe que eu te amo? Então, primeiramente, nós, como homens, não temos como saber o amor de Deus. O nosso formato de desconhecer o formato do amor de Deus. E depois de nós compreendermos o amor de Deus, vamos pensar um pouco sobre, assim como na palavra de Salmos 58, versículo 3, disse: alienam-se os ímpios desde a madre, andam errados desde que nasceram, falando mentiras. Então, se nós olharmos para isto, todos os homens que nasceram de Adão através da sua corrupção, é que não existe ninguém que faça o bem, não há nenhum homem sequer que faça o bem. Ao ver de Deus, todos os homens, em todas as suas formas, eles estão numa forma de pecado, que vão para o inferno, miserável. É por isso que nós nascemos em um estado onde nós não conhecemos a Deus. Já que nós nascemos em um formato que não conhecemos a Deus, nós desconhecemos a Deus, nós precisamos pensar, o que os homens eles dizem? Eles dizem, não há Deus. Porque em ímpios, eles vão dizer, como em Salmos capítulo 10, versículo 4, pela altivez do seu rosto, o ímpio não busca Deus. Todas as suas cogitações são que não há Deus. Então pensem bem, sobre todas as teorias, os pensantes, os filósofos que criam a base de todo o pensamento humano, é que eles pensam na evolução e pensam no autocentrismo, que é focado no homem. Eles dizem somente também na questão material. Então quer dizer que é o evolucionismo e também a questão material. Eles criaram toda a sociedade, toda a ciência para evoluir numa direção onde o homem também é somente uma matéria, ele pode se decompor e vai morrer e vai voltar para a Terra como qualquer um outro animal. É por isso que nós estamos vivendo em uma forma onde nós não temos nenhuma relação com Deus. Essa é a real forma do homem neste mundo. E para esses homens, como que a Bíblia está nos dizendo, é que todas as pessoas eles estão assentados no meio das trevas. Então por quê? Porque desconhecem a luz. Então, dizer que você conhece a Deus, então, o Senhor Deus ele perguntou realmente se nós conhecemos que Deus nos ama, nós sabemos sobre esse amor do Senhor Deus? Nós não sabemos. Então por quê? Qual é a base de que nós desconhecemos o amor de Deus? Então falando de outra maneira sobre o amor de Deus, é que nós não conhecemos a verdadeira luz. Então se nós não conhecemos a luz, quer dizer que você vai estar somente em trevas. Então todos nós nascemos em trevas, todos nós vivíamos em trevas, todos nós vamos para as trevas. Então esse é o nosso destino. Como na palavra de Jó, vamos procurar a palavra de Jó. Jó 22. Palavra de Jó 22, versículo 11. Então aqui um dos seus amigos de Jó está perguntando a Jó, conversando com ele, disse a ele. O Eliafaz, o temanita, disse a ele, ou trevas em que nada vês, e a abundância de águas que te cobre. Ele fala, ou trevas em que nada vês. Então nós temos os nossos olhos, mas por que é que nós não enxergamos? Por conta das trevas. Por conta das trevas. É por isso que nós temos um olho para podermos enxergar, mas nós não enxergamos nada por conta das trevas. Pensa bem, se eu entrar em um quarto totalmente escuro, eu não consigo nem enxergar o meu nariz, eu não consigo enxergar nada. Então, se você não consegue enxergar nada, quer dizer que nós precisamos palpar as coisas e podemos supor que algo seja isso ou aquilo, quer dizer que nós começamos a viver tudo em base de suposições. Este é o formato geral das coisas que nós temos, que nós sentimos. Então nós somente conhecemos as coisas pequenas, poucas que são palpadas, mas na realidade não tem nada que consigamos ver, não tem nada que sabemos realmente a real forma. Porque as trevas nos faz para não vermos nada. Então é por isso que o Senhor já disse em João capítulo
Em 1 João capítulo 2, versículo 11, diz que aqueles que estão que odeiam o seu irmão estão no meio das trevas. Então, na realidade, o homem que odeia o seu irmão está em trevas e anda em trevas e não sabe para onde ele vai, porque as trevas cegaram os seus olhos. Então, quando nós pensamos em luz, qual tipo de luz que nós pensamos? Nós somente pensamos na luz do sol, pensando que isso é luz. Então, e quando a luz do sol desaparece, quando não tiver mais a luz artificial do homem, é o quê? Somente trevas. Mas quando chegar o sol pela manhã, todas as coisas se clareiam novamente, porque começando do leste, o sol começa a nascer. Então, a primeira coisa que manifesta a sua grande luz é o sol. Então, mas quanto mais nós lemos a Bíblia, nós podemos saber que não é o todo na luz do sol. Então, o maior dom que o Senhor Deus ele nos permitiu é que nós recebemos, que vem do Pai da luz, das luzes. Quer dizer que tem o Pai das luzes, tem as luzes e o Pai da luz. Então, nós podemos ver que existem o sol, a lua, as luzes artificiais criadas pelo homem. E sobre toda essa luz, existe uma luz que se torna a origem de todas as luzes. Quer dizer que é o pai dessa luz. O que significa o pai da luz? É aquele que traz a existência, aquele que é o início de todas as coisas. A mãe tem a representação de criar, de fazer de cuidar do filho. Então, o pai é aquele que me traz a existência. É por isso que nos últimos tempos, nós podemos dizer que o pai me deu a luz e a mãe me criou. Porque nós dizemos que a luz, ele é aquela que é o princípio de todas as coisas, a formação das coisas. Então, para um povo que estava em trevas, o Senhor Deus ele manifestou uma grande luz, como aparece em Mateus capítulo 4, verso 16. E aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Então nós olhamos para este mundo e dizemos que é um mundo cheio de trevas, um mundo da escuridão. Então, mas neste mundo da escuridão nós tivemos uma grande luz. Então seja essa grande luz, seja o Pai da luz, é o Senhor Deus. Então, como nós podemos ver, realmente na palavra de João, capítulo 1, versículo 4, já disse que realmente a luz que aparece ali não é a luz do sol, mas a luz do Senhor Deus, que nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Como no versículo 9 também diz, ali estava a luz verdadeira que ilumina a todo homem que vem ao mundo. E esta luz é Deus, esta luz é o Senhor Jesus. É por isso que o Senhor Jesus, em João capítulo 12, versículo 36, ele já havia dito, então, enquanto tendes luz, crede na luz, para que sejais filhos da luz. Esta coisa disse Jesus, e retirando-se, ocultou-se deles. Esta luz não significa luz do sol. Nós somente pensamos na luz material, que é do sol. Mas existe uma luz que se torna a origem de todas as coisas. Nós podemos chamar que a grande luz, o Pai das luzes, e podemos dizer que é a luz verdadeira. A luz verdadeira realmente era desconhecida por nós quando nascemos neste mundo. Nós somente pensávamos que vivíamos em um mundo onde nós somente vemos a luz realmente deste mundo artificial. E nós vivíamos sem saber que essa é uma luz que é as trevas. Porque agora a verdadeira luz entrou, agora eu posso discernir as coisas, não é? Da mesma maneira como a luz me faz discernir as coisas materiais deste mundo. Então, quando nós temos uma verdadeira luz, a grande luz, a luz do amor, a luz da verdade, se nós não conhecemos essa luz do Senhor Deus, não podemos conhecer nada. Ou será que nós realmente conhecemos o que é a verdade? Será que vocês sabem o que realmente significa a verdade? Por quê? Não sabem. Porque não conhecem a grande luz que é Deus. E é isso que a Bíblia diz que isso é trevas. A trevas te incapacita de ver. Então a verdadeira luz, a grande luz, o Deus, o Pai da luz, realmente está longe de nós, desconhecido. É por isso que nós não conhecemos nada que tem relação com Deus.
É por isso que é impossível o homem ele reconhecer a Deus. É impossível o homem realmente crer que existe os céus que existe o céu e o inferno. É impossível crer que Deus criou todas as coisas. Por quê? Porque as trevas já cegou este homem. Ele não conhece a verdadeira luz, somente conhece a luz artificial. É por isso que dizem, eu vi a luz, eu vi a luz. Mas, na realidade, o Senhor, como em João capítulo 9, o Senhor, quando ele curou o cego, realmente desde a nascença, o Senhor realmente já disse para eles, realmente não é somente que somos cegos, não é por contas materiais, como assim aqueles fariseus perguntaram, também nós somos cegos? Então realmente o Senhor diz que é o pecado que realmente os fazem cegos, porque tem pecado. Então nós somos aqueles que nascemos com esse formato de cego, é por isso que nós não temos nenhuma relação, não conhecemos nada de Deus. É por isso que somente conseguimos dizer, não, Deus não existe. É por isso que o homem somente consegue dizer, o homem nasceu do macaco. Então é por isso que assim os homens eles vão transformando o homem, vão transformando o homem para viver como animais imundos, cheios de pecado. Então nós também somos pessoas que estamos vivendo neste mundo continuamente dessa forma. Então se nós não conhecemos o amor de Deus, quer dizer que nada conhecemos. Então por quê? Porque isso é trevas. Então as trevas me incapacitam de ver, já que eu não consigo ver, não consigo compreender. Então somente sobra o desconhecimento. Então, mesmo que eu tenha poder, mesmo que eu tenha dinheiro, mesmo que eu tenha várias outras coisas deste mundo. Então, são coisas que somente são necessárias enquanto eu estiver vivendo neste mundo, que na realidade não tem como acabar com o problema do meu espírito, o problema dos pecados. Então, é por isso que este pecado, na realidade, realmente é o formato tão triste que o homem não conhece Deus, um homem que desconhece Deus. Então, quer dizer que nós estamos vivendo de uma forma onde desconhecemos completamente a Deus. Então nós somos homens que existimos realmente desde ontem. Então nós somos como crianças que nascemos ontem, que nós não sabemos de nada. Não sabemos nada sobre o quê? Sobre Deus. Não sabemos nada sobre o mundo eterno. Então qual é o segundo formato? Então primeiro, as trevas cobrem nossos olhos, nos incapacita de ver. Mas se passarmos um capítulo, podemos ver Jó, enquanto ele responde ao seu amigo. Jó capítulo versículo 23 e 17, capítulo 23, versículo 17. Porquanto não fui desagaiado por causa das trevas, nem encobriu o meu rosto com a escuridão. Então, se nós olharmos a partir do versículo 16, na resposta de Jó disse, porque Deus macerou o meu coração e o Todo-Poderoso me perturbou. Porquanto não fui desarraigado por causa das trevas. Então pense bem, se eu trocar um pouco essa palavra, eu posso dizer que as trevas é algo que pode me cortar. Quer dizer que as trevas é aquela que pode quebrar a relação. Então pense bem, se eu estou indo com alguém que diz que me protege, eu estou caminhando com essa pessoa por um longo período de tempo, então dentro do meu coração, qual tipo de coração que eu vou ter para com esse homem? É de que, essa pessoa realmente está me ajudando? Será que essa pessoa realmente consegue me ajudar? Ou será que está me levando para algum lugar no meio das trevas? Então as trevas me trazem um coração de desconfiar sobre essa pessoa. Então porque as trevas eu não consigo ver. Essa mão que eu estou segurando agora, será que é a mão dos meus pais que estão me amando, que estão me conduzindo ou não? Então, as trevas me trazem esse questionamento. As trevas é aquele que nos faz desconfiar, porque nada podemos ver. É por isso que toda essa relação é quebrada, por conta das trevas, dentro das trevas. Tudo ocorre por conta da desconfiança, porque nada enxergamos. E é por isso que o Senhor Deus, que é o Senhor da luz, a luz da vida, a luz do amor. Então, já que nós não conhecemos esse Senhor Deus, então nós não compreendemos sobre o amor do Senhor Deus. Quer dizer que todas as coisas estão cortadas. Quer dizer que o nosso formato antes de receber a salvação era assim.
Então, já que tudo estava cortado do Senhor Deus, quer dizer que toda a graça que vem do Senhor Deus, o amor, a vida, todas as coisas foram cortadas. Então, já que estamos vivendo neste mundo onde o amor foi cortado, a vida foi cortada, o ódio, a morte agora estão reinando, onde a verdade é cortada, agora a mentira está reinando. Então, este mundo está cheio de mentiras. Então, nós falamos que estamos contando a verdade neste mundo, mas na realidade, como que nós estamos vivendo no meio de toda a enganação, não é? Pense bem, muitas pessoas estão vivendo dizendo que nós nascemos da evolução, mesmo que nós não creiamos, nós aceitamos isso sem questionarmos nada, mesmo que isso seja uma grande mentira. É por isso que existe uma grande mentira, mas pense bem, se essa grande mentira existe, quantas pequenas mentiras devem coexistir, não é? Então, por que existem essas coisas? Porque nós não conhecemos a verdade. Quer dizer que a mentira está no lugar da verdade. É por isso que a mentira, o ódio, a morte, tudo corta, toda a relação é quebrada. Então, o ódio quebra a minha relação com os amados. Então, a morte é o que na realidade corta toda a relação que eu tenho com os meus amados, não é? Quer dizer que as trevas têm esse fator. E é por isso que quando nós não conhecemos a Deus, qual é o segundo formato? É que toda a relação é cortada. Quer dizer que no meio das trevas tudo é quebrado. É por isso que mesmo que o mundo me diga, eu te amo, dizendo, minha relação contigo não vai mudar, mas na realidade tudo isso na morte vai ser encerrado. Já que nós vivemos numa vida como esta, por isso que nós podemos dizer que uma vida sem o Senhor Deus é em vão. Como Eclesiastes capítulo 12, ele já disse, vaidade de vaidades, vaidade de vaidade. Tudo é vaidade. Não é mesmo? Porque nós estamos no meio das trevas. Então agora, realmente pelo contrário, se nós podemos conhecer o amor de Deus, se eu conheço o amor de Deus, o que acontece? Então, como eu já disse antecipadamente, quando nós não conhecíamos o amor do Senhor Deus, nós perdemos toda a relação com o Senhor Deus, todas as coisas eram em vão. Mas agora vamos viver o que? Ao contrário de tudo que nós lemos até agora, não é? Então, quando nós compreendemos o amor do Senhor Deus, quer dizer que as coisas que eram invisíveis, as coisas que não eram visíveis aos nossos olhos, nós podemos ver, nós podemos começar a enxergar. Então, se nós olharmos em João capítulo 9, aparece um homem que era cego de nascença e ele foi curado pelo Senhor Jesus. Este homem que era cego, depois que seus olhos se abriram, como em palavra de João capítulo 9, ele disse dessa maneira, ele disse uma palavra tão incrível. Então, os fariseus diziam que o Senhor Jesus era pecador, mas ele disse no versículo 25, respondeu ele, pois, e disse, se é pecador não sei, uma coisa sei, é que havendo eu sido cego, agora vejo. Então pense bem, quando nós realmente recebemos a salvação, nós podemos enxergar algo que é para ser enxergado. O que significa? Quer dizer que nós estamos vendo a verdadeira luz. Não é a luz do sol, mas a grande luz, a luz, o Pai da luz. A grande luz, a verdadeira luz. Quer dizer que tudo isso nós sabemos que começou através da verdadeira. Então, se nós não conseguimos receber a salvação, se nós não compreendemos o amor do Senhor Deus, então você receber o amor do Senhor Deus significa que você receber a salvação. Quando eu recebo a salvação verdadeiramente, quer dizer que eu posso enxergar verdadeiramente. Então, se eu não receber a salvação, mesmo que meus olhos estejam abertos, eu não consigo ver. O que eu não consigo ver? O mundo eterno. Não consigo ver o Senhor Deus, não consigo ver a Cristo, não consigo ver a cruz, não consigo ver a Bíblia. Então, antes de receber a salvação, mesmo que eu olhasse para a Bíblia, nada conseguia compreender. Mesmo que eu leia em coreano, eu não conseguia entender nada. Então, por quê? Porque eu era cego. Então você precisa receber a salvação para que assim você possa compreender: eu era cego, agora eu estou vendo. Quando a verdadeira luz está entrando, eu posso ver o Senhor, eu posso ver a Bíblia, eu posso ver a Cristo Jesus, eu posso ver o reino dos céus, o mundo eterno. E assim eu posso agradecer a Deus. Eu posso amar a cruz, posso amar a Cristo.
E eu posso pensar, como é que eu vou viver retribuindo essa grande graça do Senhor Deus? Todo esse coração é um coração que não havia em mim. Desde o princípio, desde a nossa origem, nós não tínhamos esse coração. Desde o princípio nós dizíamos, não existe Deus, onde já se viu, não existe conhecimento em Deus. Nós éramos homens que vivíamos assim. Mas após recebermos a salvação, através da luz entrar em nós, nós podemos ver ao Senhor Deus. E é por isso que Efésios capítulo 5, versículo 8, realmente diz que antes erais trevas, mas agora sois luz em Senhor. É por isso que andais como filhos da luz. Então, antes de nós recebermos a salvação, antes de recebermos a luz, nós estávamos fora de Cristo Jesus. Como em Efésios capítulo 2, versículo 13 também, realmente, antes de nós recebermos a salvação, nós éramos realmente estranhos, forasteiros da cidade do Senhor, da promessa de Deus. Nós estávamos fora de Cristo. Nós éramos aqueles que não tínhamos a Cristo. Esta era a nossa forma. Então, mas após recebermos a salvação, agora entramos para Cristo. Quer dizer que sim, dentro de Cristo, nós podemos conhecer e ver o que é a verdadeira luz. E agora, quando nós compreendemos o amor do Senhor Deus, nós sabemos o que é restaurado. É a relação com Deus que é restaurada. Então, antes de recebermos a salvação, enquanto vivíamos no meio das trevas, toda a relação era cortada. Então, a relação mais básica, que é a relação minha com Deus, estava cortada. Não é mesmo? E a Bíblia diz que isso o Espírito está morto na Bíblia. Quer dizer que nós éramos aqueles que merecíamos receber o juízo do Senhor Deus. Merecemos ir para o inferno se morrêssemos agora. Então essa era a nossa forma. Mas quando nós ouvimos a palavra do Evangelho e nós recebemos a salvação, essa relação é restaurada. O que significa a relação ser restaurada? Quer dizer que o meu espírito estava morto, mas agora o meu espírito é vivificado. Então eu não tinha espírito e agora o espírito foi formado em mim? Não. Eu tinha o espírito, mas qual é o formato do meu espírito? Era um espírito que foi criado conforme a imagem de Deus, mas por ter pecado com Deus, perdeu toda a honra, toda a glória, perdeu toda a conexão com Deus, se tornou uma forma espiritual tão coitada por conta de Adão. Nós éramos homens que nascemos assim neste mundo. E assim a Bíblia diz que essas pessoas que são assim são mortas. Nós todos éramos mortos. É por isso que na palavra já diz realmente, eis que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. E todos aqueles que estavam mortos, eles viverão, seriam vivificados. E é por isso que nós podemos ver que realmente todos os homens que receberam a salvação compreendem, não é pelo sangue de bodes ou ovelhas, mas pelo seu próprio sangue. É que nós todos, quando compreendemos essa verdade, eu tenho a relação espiritual que é restaurada para com Deus. Por conta dessa verdade da cruz que eu criei no Senhor. E isso nós podemos dizer que é a salvação. É a restauração da relação basal com o Senhor Deus. A minha relação com Deus foi restaurada. Como é que ela é restaurada? Então, se nós olharmos 2 Coríntios, capítulo 17, capítulo 6, versículo 17 e 18, ele já disse realmente que nós fomos chamados pelo Senhor Deus. E é por isso para não tocarmos nada imundo, porque o Senhor ele se tornou o nosso Pai para conosco e nós nos tornamos seus filhos. Quer dizer que agora nós temos a relação tudo que é pai e filho. Quer dizer que nós nos tornamos realmente filhos do Senhor Deus. É por isso que nós podemos dizer que quando recebemos a salvação nós somos chamados filhos de Deus. Então, como que essa palavra é uma palavra incrível? É porque o Deus, o Criador de todas as coisas, ele se tornou o meu Pai. Então não é somente a luz artificial que é do sol, não é? Que é material que nós podemos dizer que é do sol. Então, mas nós podemos dizer quem é a base de toda essa luz é o Senhor Deus, o nosso Pai. Quer dizer que quando nós recebemos a salvação, assim nós realmente podemos conhecer, o Senhor Deus é o meu Pai. Quer dizer que eu posso ter a restauração da relação. Significa de pai e filho, de marido e esposa, de noivo e noiva. E se nós formos mais adiante, nós podemos dizer que tem a relação de dono e servo. E é por isso que quando nossa relação é restaurada com o Senhor Deus, aparece de várias maneiras. Mas o que é uma das coisas que nós vivemos frisando
É que o Senhor Deus é o meu dono e eu sou o seu servo. E isso é algo que nós devemos realmente manter frisando em nossas vidas. Deus é o nosso Pai. Deus, Ele se tornou o meu marido, noivo, o pastor. Claro que isso dentro da oração, dentro da nossa vivência, através dessas palavras, nós vivemos testemunhando. Mas nós vivemos esquecendo que o Senhor Deus é o meu dono e eu sou seu servo. Como na palavra de Atos, capítulo 2, versículo 26, realmente já havia dito: por isso se alegrou no meu coração e a minha língua exultou, e a minha carne há de repousar em esperança. Porque versículo 36, saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Quer dizer que agora eu preciso saber, será que esse Senhor que me salvou, agora ele é meu Senhor? Então, o Senhor ele nos chamou de amigo, é por isso que nós tratamos o Senhor Jesus de amigo. Mas quando que o Senhor ele nos chama de amigos, verdadeiramente? Quando nós guardamos os seus mandamentos. Mas nós não guardamos o seu mandamento, nós pensamos que o Senhor Jesus é o nosso amigo. Então, esse é um formato errado. Então, a restauração, realmente, da relação, nós vivemos desconhecendo o que ele é na realidade. Então, quando nós compreendemos o verdadeiro amor do Senhor Deus, nós podemos restaurar essa relação. Para que essa relação é restaurada, nós podemos restaurar a relação entre os homens também. E é por isso que antes de recebermos a salvação, eu dizia, eu não consigo perdoar aquele homem, eu vou fazer ele pagar. Mas, na realidade, quando nós compreendemos o amor do Senhor Deus, até esse meu formato, que é tão infantil que eu tinha, eu consigo compreender, eu somente era um homem com um prato desse tamanho, eu era muito insensato. Então eu agora posso perdoar outras pessoas que antes era impossível perdoar. Não é? Isso nós podemos dizer que é a restauração da relação com Deus. Então, assim conhecendo o amor do Senhor Deus, então você começa a enxergar coisas que eram impossível ver, você pode restaurar a relação com Deus, você pode compreender o que é a verdadeira felicidade. Antes nós vivíamos gastando muito tempo da nossa vida procurando o que era a felicidade. Porque na vida, geralmente, todo mundo vive buscando o quê? A felicidade. Mas o que é a felicidade? Antes de recebermos a salvação, é impossível sabermos o que é a felicidade. Então, em muitas universidades, eles pesquisam, estudam, dizendo o que será que é a felicidade. Eles criam vários seminários, não é? Fazem muitas palestras, né? Vários seminários, várias apresentações sobre, mas o que é a felicidade? Não o sabem. Então, tem pessoas que dizem, eu tenho a felicidade, mas os homens eles vivem numa forma tão realmente insegura, porque estão temendo que vão perder essa felicidade. Vivem realmente temendo que vão perder essa sua felicidade. O que a Bíblia diz que é a felicidade? Então, como na palavra de Deuteronômio, capítulo 33, o Senhor ele já disse para Israel, como no versículo 29, bem-aventurado tu, ó Israel, quem é como tu? Então, na realidade, o que é a verdadeira felicidade do homem? É ter recebido a salvação. É ter recebido a salvação. Quando nós recebemos a salvação, eu posso compreender por que eu devo existir neste mundo. Por que eu estou vivendo neste mundo? Então, nós podemos saber o que é que o homem deve saber. Então, antes eu vivia sabendo, pensando que este mundo era o todo, que todas as coisas que eu vejo neste mundo eram o todo. Mas, na realidade, o homem está vivendo desconhecendo as coisas básicas que ele deveria aprender. Então, o homem, primeiro, ele deve temer ao Senhor Deus e guardar os seus mandamentos. Porque essa é a base do homem. A ordenança, o mandamento para todos os homens. Para todos os mandamentos que o Senhor Deus ele permitiu ao homem. Para que este é o dever de todo homem. É guardar os seus mandamentos. É temer a Deus. Este é o dever de como todo homem. E nós nascemos neste mundo. Então nós nascemos para guardarmos esses mandamentos do Senhor Deus. Então dessa maneira também. Então quando nós aprendemos esse amor do Senhor Deus, todas essas coisas são restauradas. Então por conta de um retiro como este, realmente nesse calor, realmente tem muitas pessoas que estão se esforçando e dedicando, mas por quê?
que querem restaurar essa relação que foi perdida para com Deus. Porque os homens vivem uma vida onde nem sabem que estão perdendo a relação com Deus, não sabem que estão vivendo no meio das trevas, não sabem que são cegos. Então, para esses homens, existe a verdadeira luz, existe a grande luz, existe o Pai da luz. É isso que o Senhor Deus ele quer permitir para que os homens compreendam. É por isso que nós estamos fazendo o local do retiro, não é? Isso é algo surpreendente. E é através desse retiro que nós fazemos com que muitos espíritos perdidos eles possam aprender qual é o trabalho que o Senhor ele fez por mim. Realmente o Senhor ele veio na cruz e acabou com todos os meus pecados. Para que nós possamos compreender essa verdade, nós fazemos esse esforço, nós nos dedicamos para esse serviço. Então, a relação de que o homem seja restaurado, a relação do homem para com Deus. Então, esse trabalho de restaurar essa relação que foi perdida. Então, não é por eu viver uma vida boa, não é por eu ter me esforçado na igreja, não é por eu ter ofertado muito. A única maneira de restaurar essa relação com Deus é que eu possa saber no meu coração e em verdade de que o Senhor ele realmente me restaurou. Então quer dizer que o homem realmente não recebeu outro nome além de Jesus Cristo. Então o Senhor ele já disse: eu sou a verdade, o caminho e a vida. Então se não for por mim não há ninguém que possa chegar ao Pai. Então o único caminho que pode restaurar a relação do homem para com Deus é algo exato que a Bíblia está nos dizendo, que é através da Bíblia. Então vamos procurar a palavra de Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, versículo 23, eu irei ler. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, essa é a nossa forma quando nós nascemos. É que nós nascemos em um formato que nós estávamos destituídos da glória de Deus. Mas este homem agora tem um caminho para se tornar santo. Se nós olharmos o versículo 26, para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está logo a vanglória é excluída. Por qual lei? Das obras? Não. Pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Então quer dizer que a relação do homem não está nas obras da lei, realmente da prática, de outras coisas, mas sim através da fé em Cristo Jesus, na sua cruz. Então é por isso que quando nós vemos para muitos homens que estão realizando, ouvindo, fazendo a consultação, ouvindo a palavra, recebendo a salvação, tem pessoas que recebem a salvação muito fácil, tem pessoas que demoram muito. Por quê? Por que existe essa diferença? Porque tem pessoas que ainda não compreenderam que isso é através da fé. Então nós recebemos a salvação, nós temos a verdadeira relação com Deus através da fé. Mas as pessoas elas sempre questionam, dizendo: como é que eu posso fazer pela fé? Eu preciso fazer uma coisa, eu preciso fazer bem, eu preciso fazer isso, eu preciso frequentar a igreja, preciso ter o zelo. As pessoas sempre pensam: eu preciso fazer alguma coisa para assim receber a salvação. Mas como que somente através da fé eu posso receber a salvação? As pessoas mantêm somente com esse pensamento, é por isso que não conseguem crer nisso. Então, creem que o Senhor Jesus acabou com os pecados, já perdoou, eles dizem: nossa, é verdade, mas eu devo me esforçar, mas eu preciso ir para a igreja, mas eu preciso fazer isso e aquilo. Então, esse é o maior problema de todos os homens neste mundo, que eles querem manifestar através das suas obras. Mas o Senhor ele já disse o quê? A Bíblia já nos disse que é somente pela fé, o homem viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Então, é por isso que nós podemos ver que muitas coisas que o Senhor Jesus ele disse é para nós cremos. Então, havia um homem chamado Tomé, realmente não creu na ressurreição de Jesus Cristo. Mas o Senhor Jesus, olhando para Tomé, ele disse: venha, traga o seu dedo, coloque o seu dedo nas minhas feridas, na minha mão, na minha costela, e seja aquele que crê e não aquele que não crê. Então, é por isso que nós podemos ver que a fé é um trabalho mais difícil do que toda a criação deste mundo.
Porque o Senhor não derramou nenhum suor, nenhum sangue para criar este mundo. Mas para salvar um pecador como eu, ele entregou seu filho para a morte de cruz. O Senhor derramou toda a água e todo o sangue na cruz por conta dos meus pecados. E ele está dizendo para eu crer nesta verdade. Então, realmente, ele fez o maior trabalho, o trabalho mais difícil para os homens. E ele não disse para nós fazermos esse trabalho. Mas quer dizer que o Filho de Deus, Jesus Cristo, ele veio e cumpriu todo esse evangelho. E ele nos entregou isso como presente e está dizendo para nós recebemos. Quer dizer que através disso nós recebemos a graça, a salvação. Nós recebemos a salvação pela fé. E isso não vem de vós, mas é dom de Deus. Nós somente precisamos receber. E é por isso que a salvação, ao ver do Senhor Deus, é algo mais difícil do que a criação de todas as coisas. Mas ao ver do homem é a coisa mais fácil. Por quê? Eu não preciso fazer alguma coisa. Eu simplesmente preciso crer no que o Senhor ele fez. Será que é difícil você receber o presente? Se alguém diz que é difícil receber um presente, essa pessoa tem algo de errado. E pense bem, se alguém me deu um presente, então, e eu digo, é difícil receber o presente, quer dizer que esse homem ele tem um pensamento errado. Então, o Senhor Deus ele nos permitiu a salvação como presente. Então, nós compreendemos o amor do Senhor Deus, a grande luz. Nós temos a restauração da relação com Deus. E isso é somente através da fé. E é por isso que através dessa fé, realmente nós podemos compreender o amor do Senhor Deus, o verdadeiro amor de Deus. Quer dizer que essa grande luz, nós vimos a grande luz. Quer dizer que nós temos recebido a salvação. Quer dizer que nós realmente vimos ao Deus, o Pai da verdadeira. Isso não é pela minha carne, mas pelos olhos do meu espírito. Quer dizer que eu vi verdadeiramente. Quer dizer que é por isso que nós temos a esperança do reino dos céus. Quer dizer que os cristãos que receberam a salvação, realmente eles possuem a esperança de um mundo que nem viram, que nunca foram. Nós temos a esperança dos reinos dos céus, não é? Como isso é algo incrível. Os homens deste mundo criam várias teorias, vários ensinamentos, várias lógicas diferentes, hipóteses dizendo, o homem foi que veio do macaco, mas nós dizemos algo que é primordial, dizendo que o homem veio de Deus. Como essa verdade é incrível. É por isso que a sabedoria de uma pessoa que recebeu a salvação é incomparável com a sabedoria e o conhecimento das pessoas deste mundo. E é por isso que o Senhor ele já disse na palavra de Provérbios, capítulo 9, versículo 10, quer dizer que o começo, o início da sabedoria é do temor, vem do temor de Deus, do conhecimento naquele único Deus, do conhecimento no único que é sagrado, que é verdadeiro. E assim nós podemos conhecer o que é esse amor do Senhor Deus em verdade. E assim o Senhor está perguntando para homens como nós, pela segunda vez. Ele está perguntando, realmente, você ama a si mesmo? Será que eu amo a mim mesmo? Pessoal, vamos pensar. Já pensaram profundamente sobre isso? Não pense somente como se fosse uma pregação e passe de lado. Será que eu realmente estou me amando? É muito importante pensar nisso. Porque se eu olhar na palavra de João, 1 João capítulo 4, realmente ele já disse, aquele que diz que ama a Deus, mas realmente odeia o seu irmão, ele está mentindo. Então, vocês não creem nisso, não é? Então vamos procurar. 1 João capítulo 4, versículo 20, vamos procurar essa palavra também. Então, 1 João capítulo 4. Eu vou fazer um pouco mais rápido. Primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 20, eu irei ler. Se alguém diz, eu amo a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Só que ele diz, pois quem não ama o seu irmão a qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Então percebeu que qual é a base, o primórdio do que é visível, do homem visível? Sou eu. Então se eu não existo, o mundo não existe. O mundo só existe porque eu existo. E na realidade, quer dizer que o mundo, na realidade, eu sou o centro do mundo. Porque se eu não existir, nada não vai existir. O mundo não vai existir.
Mas eu estou vivendo uma vida onde eu não consigo amar a mim mesmo. Então, se eu não consigo amar a mim mesmo, como é que eu posso amar os irmãos? Como é que eu posso amar a minha família? Como é que eu posso amar os meus pais? Como eu posso amar a igreja? Isso é mentira. Porque o amor, primeiro, começa do amor de eu amar a mim mesmo primeiro. Então, se eu não consigo amar a mim mesmo, pensa bem, se eu não consigo amar a mim mesmo, qual será que é essa forma? Então, viver realmente murmurando, reclamando, comparando o outro comigo e reduzindo a mim mesmo. Não conseguindo agradecer. Então, isso significa que eu não consigo amar a mim mesmo. E o outro formato de que eu não consigo amar a mim mesmo quer dizer que eu estou comparando o eu com o outro. O que isso significa? Quer dizer que se eu comparo a mim mesmo com os outros, quer dizer que um orgulho desaparece, mas a vanglória cresce. Então, o que isso significa? Então, se nós olharmos para em 1 Samuel capítulo 18, versículo 7, realmente antes Golias ele havia dito, realmente na frente de Saul, Golias ele clamou dizendo, se eu perder, vem alguém lutar comigo, porque se eu perder, eu vos serei como os servos, mas se vocês perderem, vós sereis os servos para conosco. Então, mas Saul temeu, todo mundo temeu, ninguém foi para frente. Mas, realmente Davi ele foi para diante de Saul e ele disse, realmente, quem é aquele que está dizendo como o cachorro está como latindo? Eu irei e irei matá-lo. Então Saul naquele tempo, olhando para ele, deve ter pensado, nossa, como é que uma criança como você, o que você consegue fazer? Nada. Então, mas Davi pediu tanto que ele disse, tá bom, vai lá. Então Saul ele jamais havia imaginado, nem nos seus sonhos, de que ele conseguiria ir e vencer contra Golias. Mas ele foi, lutou contra Golias. Ele cortou o seu pescoço e veio para Saul. O que Saul ele deve ter no seu coração naquele tempo? O que Saul deve ter pensado? Quer dizer que na frente de Golias, realmente naquele tempo eu estava tremendo, eu estava com medo, realmente sendo o grande governante de Israel. Mas Davi foi e cortou a cabeça realmente de Golias e o trouxe-lhe. E muitas pessoas começaram a cantar dizendo, milhares de milhares realmente são aqueles que Saul matou. Mas Davi foi de dezenas de milhares. E Saul, ele soube daquele tempo. E naquele tempo, quando Golias realmente estava profanando contra o povo de Israel, ele não teve a coragem de Saul, ele conhecia seu coração, mesmo que os outros homens não conheciam. Então, mas, quando o povo estava clamando realmente para Davi, Saul deve ter pensado, todo o orgulho dele deve ter ido para baixo, para a água abaixo, porque ele deve ter pensado, nossa, eu sou o rei de Israel, mas ninguém está louvando, ninguém está aclamando por mim. Então o que aconteceu? Todo o orgulho de ser o rei caiu, mas o que cresceu nele? A vanglória. Dizendo o quê? Este homem, ele matou dezenas de milhares, eu vou matá-lo. E está dizendo que matou milhares. Pense bem, é meio confuso essas palavras, mas um homem que cresceu, a autoestima deste homem, ele cai, mas somente a vanglória, ou de forma negativa, o orgulho cresceu. Quer dizer que como um cristão, a autoestima dele baixou, mas somente o orgulho próprio, a vanglória cresce. Então quer dizer que se você não conhece o verdadeiro amor para com si mesmo, quer dizer que o homem ele se torna um homem que depende somente de si mesmo, um homem autocentrista, que vive somente por si. Saul, ele é o general, ele é o rei. Quando Davi matou e trouxe a cabeça de Golias, mesmo que o seu orgulho fosse para baixo, ele deveria realmente elogiar a Davi, ele deveria fazer com que Davi crescesse, mas Saul foi um homem que não conseguiu fazê-lo. Ele perdeu toda a sua autoestima, mas cresceu o quê? O seu orgulho, dizendo, como que meu orgulho foi ferido, não é mesmo? Então, se nós olharmos em Juízes, nós podemos ver um homem chamado Gideão.
Gideão, ele venceu em uma grande batalha. Ele teve muitas esposas. E aqui diz que ele teve 70 esposas. Vamos procurar Juízes, capítulo 9. Então, no meio dos filhos dele, havia um filho chamado Abimeleque. Mas ele foi, Abimeleque, e matou todos os seus irmãos. Quer dizer, os irmãos de outra mãe, não é? E assim o povo de Israel o colocou como rei, mas somente um homem sobreviveu, que é Jotão. Jotão sobreviveu dos filhos de Gideão. E é por isso que Jotão, ele foi para a Monte Gerizim, quando eles entraram para Siquém, quer dizer que eles entraram ali realmente trazendo a bênção de que eles haviam dominado aquela terra. E ele disse para os homens de Siquém, como se fosse uma profecia. O que ele disse como se fosse uma profecia? Capítulo 9, versículo 8. Ele está falando sobre as árvores. E quem é a árvore de espinho? Então, Abimeleque que matou todos os seus irmãos. Quer dizer que é o povo de Siquém que o estabeleceu como rei. É por isso que no versículo 8 e 9 ele disse: Foram uma vez as árvores a ungir para si um rei, e disseram à oliveira: Reina tu sobre nós. Porém a oliveira lhes disse: Deixaria eu a minha gordura, que Deus e os homens em mim prezam, e iria pairar sobre as árvores? Então pense bem. Então nós podemos ver aqui aparece a oliveira, a figueira, a videira, todas elas qual é o formato? É para a glória do homem e Deus, para agradar ao Senhor Deus. É para viver realmente de forma agradável ao Senhor Deus. Todos eles têm um ponto comum. Então, o que significa? Isso é autoestima. Então, eu sou qual tipo de árvore? Então, eu vou abandonar todas as coisas realmente que Deus me deu para crescer no homem. Esse é um homem que tem a autoestima. Mas como é o espinheiro? O espinheiro não tem nada para dar a glória ao Senhor Deus, não tem nada de belo. É por isso que o espinheiro, ele diz, versículo 14, Então todas as árvores disseram ao espinheiro, Vem tu e reina sobre nós. E disse o espinheiro às árvores, Se na verdade me ungis por rei sobre vós, vinde e confiai-vos debaixo da minha sombra. Mas, se não, saia fogo do espinheiro que consuma os cedros do Líbano. Agora, pois, se é que em verdade e em sinceridade assistes, fazendo a rei Abimeleque, se bem fizestes para com Jerubaal e para com sua casa, e se com ele usastes conforme o merecimento das suas mãos. Então ele está perguntando, será que é realmente justo vocês terem colocado Abimeleque como rei? Porque Abimeleque está dizendo, se vocês não me servirem como rei, eu vou matar todos vocês. As três grandes árvores que apareceram aqui, seja a figueira, a oliveira, a videira, são árvores que dão o fruto para dar a gordura, para dar a alegria ao homem e a Deus. Então isso mostra o quê? Que tem a autoestima. Então, mas o espinheiro não tem autoestima. Somente tem o quê? O orgulho, a vanglória. É por isso que está dizendo, se você tocar no meu orgulho, eu vou matar todos vocês. E é por isso que, para essa mulher de Siquém, Abimeleque realmente teve uma pedra que caiu sobre a sua cabeça e morreu. Então, se acaba a autoestima e somente resta a autoestima, é um homem que pode viver como Davi. Então, se nós olharmos para Amás, por exemplo, realmente ele viu Mordecai, que não havia realmente se ajoelhado diante dele. Ele perdeu toda a autoestima e surgiu somente o orgulho, dizendo, nossa, como que ele não está se curvando diante de mim? Eu vou pegar você e todas as pessoas que têm a relação com você, toda a sua nação, e vou matá-los. Mas o que aconteceu no final? Ele queria tanto matar a Mordecai, mas ele que foi morto naquela madeira. Então, qual é esse formato? Quer dizer que é um homem que não consegue amar a si mesmo. Então, perdeu todo a autoestima, mas está vivendo somente da base do seu orgulho. Essa é uma pessoa que não tem amor si próprio. Não tem amor próprio. É um formato tão horripilante, coitado. Então, o que é um homem que realmente ama a si mesmo? Tem amor para com si. Não é um amor que
que traz o amor somente para si, mas vive pelos outros. É um amor realmente coletivo. É um amor que é para compartilhar. Um amor fraternal para com os outros. Esse é o formato do Senhor Jesus. O Senhor Jesus é aquele que morreu pelos outros. Ele teve um amor altruísta. O Senhor Jesus é aquele que diz, Pai, eu perdoo-os porque não sabem o que fazem. Então, realmente, o Senhor está orando, perdoando aqueles que estão crucificando. Como isso é possível? Como é possível lavar o pé de um discípulo chamado Judas que o vendeu? Mas o Senhor Jesus é Deus. Não é mesmo? Todos os trabalhos que foram feitos pelo Senhor Jesus é para se tornar um exemplo para nós. Quer dizer que o Senhor Jesus, Ele lavou os pés de todos aqueles discípulos, daqueles que os negaram, daqueles que o venderam, para nos ensinar. Quer dizer que para nós fazermos dessa maneira, nós também precisamos ter a autoestima. Qual autoestima? De que eu sou filho de Deus. De que eu sou filho da luz. E se eu não tiver isto, é impossível. Então, se eu não tivê-lo, realmente só um pouquinho, se meu orgulho é ferido, já fica bravo, já quer acabar com todo mundo ao seu redor. Então, isso significa que é um homem que não tem realmente autoestima, somente tem orgulho. É por isso que o Senhor ele está dizendo para você se amar a si mesmo primeiro. É por isso que em Efésios, realmente em capítulo 5, o Senhor ele disse para o marido, dizendo, aquele que ama a sua esposa, ama a si mesmo. Então, isso é uma palavra muito importante. Então, se eu amo a minha esposa, então, quando eu amo o meu marido, isso é amar a si mesmo. É este homem que o Senhor ele ama, realmente sem falta, sem mentiras, sem falsidade. Então, mas nós não sabemos que nós nos amamos. Nós vivemos um mundo sem amor próprio. E é por isso que um homem que ama a si mesmo, ele não foca nas coisas deste mundo. Ele foca no trabalho de Deus, pensando, nossa, será que isso é trabalho de Deus? Será que essa é a vontade de Deus? Será que isso é o que o Senhor Deus se agrada? Mas um homem que não tem amor para si próprio, ele somente vive pensando em si mesmo, porque o amor é individualista. Então, por isso que o Senhor ele perguntou para Pedro mais uma vez, realmente tu me amas? Tu me amas? Será que tu realmente me amas? Então, nós somos cristãos que realmente recebemos a salvação. Nós cristãos que realmente recebemos a salvação, nós amamos a Cristo? Então, nós cristãos que recebemos a salvação diante do Senhor, nós realmente cremos em Cristo. Não existe cristão que não creia em Cristo. Todos aqueles que vão para Cristo, realmente todos aqueles que creem que Ele é o galardoador para todos aqueles que o buscam, que vão para diante do Senhor. O Senhor que veio, trouxe o seu Filho Jesus Cristo para este mundo e enviou, quer dizer que Ele acabou com todos os nossos pecados. Nós cremos nisso. Nós temos essa verdadeira fé nisso. Então, mas o amor para com Deus é diferente. Então, se olharmos em Lucas capítulo 7, aparece o intérprete da lei, Simão, que convidou o Senhor Jesus para a sua casa. Então, mas quando o Senhor Jesus entrou na sua casa, no versículo 38 mostra que ele não trouxe nem água para o Senhor lavar o seu cabelo, mas uma mulher chorando entrou ali, realmente com lágrimas, ela enxugou os cabelos da sua cabeça, beijava os seus pés e ungia com unguento. E se Simão ele soubesse naquele tempo quão pecadora essa mulher, realmente ele pensou, nossa, como é que o Senhor pode deixar essa mulher realmente tocá-lo? Ele estava pensando em algo tão confuso assim. É por isso que o Senhor Jesus perguntou para ele, qual é a diferença dessa mulher para contigo? Então você me convidou, mas você não me deu nem água para lavar os meus pés. Mas esta mulher, ela usou um unguento. Essa é a diferença de você para esta mulher. O que o Senhor está dizendo? Isso é tudo por conta do amor. Isso é por causa de amor. Então nós cremos no Senhor, nós cremos no Senhor Deus, na Bíblia. Nós não
realmente podemos negar uma coisa dessas. Mas nós amamos ao Senhor Deus. Realmente a diferença é muito grande entre os cristãos. Uma pessoa ama e segue o Senhor até a morte, mas outra pessoa não tem nenhuma relação, não tem nenhum interesse para com Deus. Como na palavra de Salmo 138, versículo 8, realmente tem outros homens que o Senhor ele já aperfeiçoou todas as coisas que têm relação comigo. Quer dizer que o Senhor ele já acabou com todo o seu trabalho, que dura para sempre, como através do amor, da morte do seu filho para nós. Quer dizer que ele aperfeiçoou tudo o que me toca, mas o homem que diz que crê no Senhor Deus, o homem que diz que ama o Senhor Deus, mas se não o ama em verdade, não tem relação com o trabalho de Deus. Acontece o trabalho de Deus, mas fala, não tenho nenhuma relação comigo. Ali eles podem fazer isso e aquilo, mas eu vou ali viajar. É isso. Então isso não é uma forma que é boa diante do Senhor Deus. Então todas as coisas que têm relação com Deus, realmente aparecem muitos em nossas vidas, porque todos nós cristãos, em nossa vivência, tudo tem relação com Deus. Então depois de nós termos recebido a salvação, o Senhor disse, paz seja convosco. E o que ele disse depois? Ele disse, assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós outros. Deus ele nos enviou. Quer dizer que nós somos pessoas que fomos enviadas pelo Senhor neste mundo para cumprir todo esse trabalho que tem relação com Deus. Então, mas nós não conseguimos cumprir esse trabalho do Senhor Deus. Nós somente vivemos sem nenhuma relação com Deus. Isso quer dizer que nós devemos questionar, será que eu realmente vivo para o Senhor Deus? Será que eu tenho a fé para viver para com o Senhor? Mas eu não tenho esse formato de amar o Senhor Deus. Então vamos pensar assim. Então você crer no Senhor Deus e você depender do Senhor Deus é diferente. Claro que isso deveria ser a mesma coisa, mas é diferente. Nós cremos no Senhor Deus, com certeza nós cremos nele, mas nós não dependemos dele. Então por quê? Da mesma maneira, tem uma pessoa que eu conheço, está me ajudando, participa na minha dificuldade. E eu creio que essa pessoa realmente me ajuda dessa maneira, em todas as coisas. Eu conheço essa pessoa desde quando eu era criança. Eu tenho certeza que essa pessoa vai me ajudar também. Mas qual é o formato deste homem, deste mundo? Vamos pensar que ele está vivendo numa situação onde não consegue nem comer nada. Não tem nem comida para comer. Então, claro que eu creio que este homem vai me ajudar. Mas eu não consigo entregar essa pessoa, eu não consigo depender dessa pessoa dos meus trabalhos, por quê? Porque ele não tem poder para me ajudar, não tem capacidade para me ajudar. Então, se eu pensar nesse fator, quer dizer que é diferente de eu crer e depender. Eu creio em Deus, mas eu não dependo de Deus. Por que eu não dependo de Deus? Já que eu não depender, eu não consigo deixar nada, nem o trabalho, nem o meu fardo, nem o meu caminho, nem a minha vida eu não consigo entregar para os Deus. Tudo eu tenho que decidir, tudo eu que tenho que fazer por mim mesmo. Porque eu não tenho uma relação com Deus. Mas pela boca diz, eu amo a Deus. Pela boca diz, Senhor Deus, eu te amo. Você sabe disso, não é? O que será que Deus vai responder? Vai dizer, não sei. Então pode ser que o nosso formato seja assim. E é por isso que se nós não conhecemos o amor do Senhor Deus, quer dizer que vai ser mentira nós dizermos que amamos ao Senhor Deus. Então a vida do Senhor já não resta muito. Logo ele está por vir. Mas quanto que eu vou viver mentindo para o Senhor Deus? Então nós precisamos pensar um pouco sobre isso. Seja eu, seja vocês. Então esse formato, que não tenha falsidade, mas que tenha verdade. O Senhor Deus ele vai me perguntar, você realmente me ama? Agora eu sei que tu me amas. Então ele disse isso para Abraão. Tá, agora eu sei que tu me temes. Agora eu sei que você me ama. Então poder ouvir essas palavras quer dizer que nós devemos terminar a nossa vida, encerrar a nossa vida com esse coração, não é? Quer dizer que assim nós devemos esperar pelo Senhor, não é? Com esse coração. Pessoal, então nós amamos o Senhor sem falsidade. Então vamos ver somente isso e vamos terminar.
Vamos procurar primeiro Samuel. Vamos procurar segundo Samuel. Segundo Samuel. Segundo Samuel, capítulo 9. Segundo Samuel, capítulo 9. Tem uma palavra referente a Mefibosete. Ele é o ele é o neto de Saul, porque Saul tem um filho Jonatas, Jonatas teve a Mefibosete. Jonatas estava andando com Mefibosete antes, derrubou a Mefibosete, e Mefibosete tinha 5 anos naquele tempo e machucou as suas pernas. Então, Mefibosete, ele lembra quando o pai dele realmente estava com ele, lembra quando o avô dele era rei, ele lembra na época quando ele ainda não era coxo, mas agora ele se tornou um manco, não é? E assim, Mefibosete ele foi para diante de Davi porque Davi o convidou. E assim Davi diz a ele. Capítulo 9, versículo 7. Disse-lhe Davi: Não temas, porque de certo usarei contigo de benevolência por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu sempre comerás pão à minha mesa. Então, Mefibosete, ele pensou que quando ele foi chamado, ele seria morto. Então, por quê? O poder mudou, né? O reinado mudou. Então, quem está agora no reinado, ele vive num mundo onde ele vai matar todos a sua oposição, não é? Mas o que ele diz? Versículo 8. Então se inclinou e disse: Quem é teu servo para que teres olhado para um cão morto tal como eu? Então Mefibosete está dizendo: Eu sou um cão morto. Ele não tem nenhuma autoestima. Então um homem que não tem nada de autoestima, quer dizer que somos eu e vocês. Nós éramos assim. Então como que nós não temos realmente nenhuma autoestima porque as pessoas estão dizendo que o homem veio do macaco? Então pense bem. O Senhor, ele ter criado o homem conforme a sua imagem. Mas agora dizer que eu vim do macaco, então se eu comparar essa relação, é impossível comparar, não é? Então o homem, por natureza, realmente não tem autoestima. Realmente é como se fosse um cão morto. Também Mefibosete, ele não tem autoestima, não tem nem orgulho. Mas nós, mesmo que não tenhamos autoestima, nós vivemos cheios de orgulho, não é? Então, realmente como um cão que não tem nada de autoestima. Então, o que Davi fez a ele? O pôs para comer junto à mesa do rei. Quer dizer que o tratou como príncipe, não é mesmo? O restaurou a autoestima dele. Então, teve a relação com, realmente, Davi restaurada, mas não somente isso, ele restaurou o quê? A autoestima dele. Então ele era um manco, ele perdeu tudo da realeza, não é? Porque o pai dele morreu, o avô dele morreu, tudo ele havia perdido. Realmente o título de realeza, mas realmente quem iria respeitá-lo? Mas ele recebeu essa autoestima. Então esse Mefibosete que tinha essa autoestima. Então quando Davi estava fugindo de Absalão, ele tentou pegar o jumentinho para ir junto com ele, mas Shiba o enganou e disse que Mefibosete, dizendo, ele fez isso e aquilo. E assim ele queria acabar com a relação de Davi e Mefibosete. E assim todos os bens realmente de Mefibosete são tomados de Mefibosete e dados para Shiba. E depois que ele voltou para o seu palácio, Mefibosete se encontrou com Davi. E Davi disse, realmente, por que você não foi comigo? Perguntou a Mefibosete. Vamos procurar 2 Samuel, capítulo 19.
Capítulo 19, versículo 25. E sucedeu que, vindo ele a Jerusalém, encontrasse com o rei. Disse-lhe o rei: Por que não foste comigo, Mefibosete? E disse ele: Ó rei, meu senhor, o meu servo me enganou, porque o teu servo dizia: Albardarei um jumento e nele montarei, e irei com o rei, pois o teu servo é coxo. Demais disto, falsamente acusou o teu servo diante do rei, meu senhor. Porém, o rei, meu senhor, é como um anjo de Deus. Faze, pois, o que parecer bem aos teus olhos. Porque toda a casa de meu pai não era senão de homens dignos de morte diante do rei, meu senhor. Contudo, puseste teu servo entre o que comem à tua mesa, e que mais direito tenho eu a clamar ao rei? Quer dizer, que eu era como um cachorro morto, eu que havia perdido tudo, eu que era um coxo, mas fui chamado para poder comer à sua mesa. O Senhor restaurou a minha autoestima. O que eu posso pedir ao Senhor? Quem não tem uma autoestima assim, não consegue dizer uma coisa dessas. Então, eu lendo essa palavra, se eu colocasse o Mefibosete conforme a minha forma, eu pensei realmente o que eu diria para Davi nesse tempo. Eu com certeza iria dizer: ó rei, mesmo que você realmente me desse para comer à sua mesa, ó rei, mas esse juízo está errado. Você está conduzindo esse julgamento errado. Você deveria procurar mais, pensar mais, para assim saber se algo está problema ou não é. Não é se eu queria te seguir ou não. Você nem me perguntou. Você só ouviu a palavra do servo e somente você foi e fez o juízo pensando, favorecendo somente um lado. Então, mesmo que você tenha me dado a graça, e é essa hora, agora você errou. Mas você está dizendo para eu dividir o campo com o Shiba? Tudo bem, não, dá para o Shiba tudo. Eu não tô nem aí. E eu também vou fugir, eu quero ir embora. Eu acredito que eu iria dizer desse jeito. Porque eu sou mau por natureza. Então, mas, o que Mefibosete disse? Vamos ver o versículo 30. Então Mefibosete disse ao rei. Disse Mefibosete ao rei: Tome ele também tudo, pois já veio o rei, meu senhor, em paz à sua casa. Ele disse: Senhor, dê tudo a ele. Por que ele está dizendo para tudo ele? Pensa bem, como meu exemplo, não é o exemplo como eu disse, que está dizendo com tristeza, dizendo, tá bom, dá tudo para ele. Não é isso. Eu não estou dizendo que ele disse com orgulho, mas ele disse com autoestima. O que Mefibosete tinha? O que Mefibosete está querendo dizer agora? Ele está dizendo: o rei, tome ele também tudo, pois já veio o rei, meu senhor, em paz à sua casa. O rei que restaurou a minha autoestima. O rei que me deu a autoestima. Senhor, não preciso de nada. Mesmo que a minha fortuna seja dividida pela metade, toda a minha fortuna eu seja perdida, eu não me importa, porque eu sou uma pessoa que tem a autoestima. Quem tem orgulho vai dizer como eu, naquele tempo agora, antes. Mas quem tem a autoestima não diz assim. Então, para aquele que restaurou minha autoestima, o que ele pediu ao Senhor? Ele disse: o rei, você somente precisa estar em paz. Então, isso é um homem que realmente ama o rei. Então, é um homem que ama a si mesmo, é um homem que tem amor próprio, um homem que tem realmente a autoestima para com si mesmo. Então, Mefibosete, ele disse que ele era como um cão morto. Mas o que Mefibosete está dizendo? Ó rei, se você diz que está em paz, nada se torna problema. Então, esse formato de Mefibosete, quando nós olhamos para ele, nós olhem para a nossa vida que nós vivemos dizendo: eu amo a Deus. Será que eu realmente vivo com orgulho ou vivo com autoestima? Eu viver dentro da igreja, fazendo serviço, vivendo dentro da igreja em comunhão, se ferem um pouquinho do meu orgulho, eu já fico bravo, eu já quero entrar em conflito, quero acabar com a igreja. Mas, ele está dizendo o quê? Ó rei, se tu estiver em paz, Senhor, você que restaurou a minha autoestima, quem é este? É o Senhor Deus. O Senhor Deus que me salvou, que me trouxe como seu filho, eu que era um cão morto. Mas agora, que tipo de coração eu devo ter? Senhor, se você estiver em paz, mesmo que eu esteja na tristeza, mesmo que eu esteja em dificuldade, isso vai ser algo para mim? Não, não vai ser nada. Esse é o coração de Mefibosete. Esse é o coração de buscar a paz do Senhor Deus e ter autoestima. Senhor, se você vai estar em paz, eu posso acabar com a minha carne. Senhor, se o Senhor vai estar em paz, eu vou parar de pecar. Isso é uma pessoa que tem autoestima. E isso quer dizer que nós estamos vivendo no nosso dia a dia pecando. Quando eu estou pecando, o Senhor Deus não vai estar em paz. Eu vou trazer realmente quebrar a paz diante do caos.
É por isso que eu preciso parar o pecado. Se eu não consigo trazer a paz do Senhor Deus, mas eu digo, Deus, eu te amo, Deus, eu faço isso e aquilo. Como que o Senhor Deus ele vai viver em tristeza, em aflição? Não é mesmo? Nós cristãos que recebemos a salvação, nós precisamos ter a autoestima. Não é orgulho, é a autoestima. Quando nós temos essa autoestima, o Senhor Deus, tudo que Ele me permitiu, eu consigo perceber. E era graça, isso é graça. Toda a vivência do dia a dia, tudo isso é graça de Deus. Eu compreendo que isso é graça. Isso é uma pessoa que tem autoestima diante do Senhor Deus. É essa pessoa que realmente ama a Deus. Nós precisamos pensar nessa forma. E precisamos pensar, será que eu, recebendo a salvação, com qual forma eu estou vivendo diante do Senhor Deus? Qual tipo de amor eu tenho para com Deus? Gostaria que nós pudéssemos ter esse tempo para podermos aprofundar nesse coração, nesse pensamento. Vamos orar todos juntos. Senhor Deus, Pai Santo e misericordioso, nós te agradecemos por esse grande amor que nos permitiu. Nós antes desconhecíamos o amor do Senhor Deus. Nós éramos como cegos que nascemos neste mundo. Nós éramos como um cão morto. Senhor, nós sabemos que o nosso formato era assim. Nós realmente confessamos diante do Senhor Deus. Senhor, nós que éramos tão fracos que não tínhamos nenhuma autoestima. O Senhor nos restaurou. O Senhor Deus nos permitiu a autoestima, nos restaurou, nos recuperou. Senhor, nós agora estamos vivendo diante do Senhor Deus para com o seu amor. Senhor, que nós realmente possamos amar a nós mesmos, ter o amor próprio, primeiramente. E assim nós podemos olhar para o nosso redor e amar os irmãos e irmãs, as pessoas ao nosso redor, que nós possamos viver em verdade. E assim o Senhor Deus possa nos conduzir em verdade. Senhor, que a nossa vivência, se nós podemos trazer somente a paz ao Senhor Deus, se o Senhor Deus estiver em paz, que seja pequena palavra mesmo que seja, eu possa agarrar e possa viver diante do Senhor Deus. Que o Senhor Deus permita para que nós possamos pensar em profundidade, Senhor, que eu possa viver para o Senhor, que nós possamos viver dependendo e desejando diante do Senhor Deus. Senhor, agora o retiro está acontecendo desde a primeira etapa até a última etapa, até o término de todo o retiro. Que o Senhor Deus possa conduzir através do seu amor. Que agora tudo possa ser em abundância da sua graça, sem falta de nada. Que assim o Senhor possa nos conduzir. Senhor, nós te agradecemos em todas as coisas e oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos protege em todos os momentos. Amém.